E daí, na pós-graduação, eu queria fazer sobre o tema de... Foi bem na época do Covid, né? Da pandemia. Eu queria fazer o tema de depressão, ansiedade, né? Para as pessoas. E a minha orientadora da pós falou, não, faz na sua área de formação, que você já trabalha, né? Não, mas eu trabalho design de interiores, o que eu vou fazer com o cavalo, com a ecoterapia? Não tem muito, assim. Ai, não sei, acha alguma coisa de arquitetura. Ela falou, se vira. Ela não ia aceitar nada que fosse relacionado à psicologia. Tinha que ser na minha área de formação. E daí eu comecei e falei, bom, vou começar a pesquisar. Comecei a pesquisar o que tinha de acidente com cavalos em instalações equestres. Ai, que dó! O que tinha de problemas de saúde com os cavalos por conta da estabulação nas cocheiras, nos piquetes, né, menores. Então eu fiz uma pesquisa muito grande. E o Paddock Paradise eu já tinha ouvido falar, já tinha visto alguns vídeos, mas nunca tinha entrado assim para saber. Para entender pra mesmo, entender. Né? E daí eu comecei a pesquisar mais. E cada vez que eu pesquisava mais, eu me apaixonava mais. Porque ele foi criado na década de 80. Então até para quem nunca ouviu falar, né? Fica à vontade. Uhum. Vou dar uma breve explicação. O Paddock Paradise, ele foi criado na década de 80 por um americano chamado Jamie Jackson. Ele foi chamado para cuidar de cavalos selvagens, que nos Estados Unidos tem os Mustangs selvagens, né? E para controlar a população dos Mustangs selvagens, o governo separa alguns de uma forma até bem ruim, assim, bem triste. E daí eles colocam numa reserva num espaço delimitado, né? Então a pessoa vai lá, dá o feno, tudo. Então o cavalo ele vive confinado e ele tinha uma liberdade, né? Ele tinha o hábito natural, né? O instinto natural. Ele é selvagem, né? Ele nasceu selvagem. Ai, que judiação. Totalmente bem triste, assim. E quando ele foi chamado para... Ele é casqueador. Então ele foi casqueadora que cuida do casco do cavalo. Tá. Uhum. Então ele foi chamado para cuidar do casco dos cavalos. E ele começou a ver que tinham muitos cavalos com problemas de saúde, que é laminite, que é um problema de inflamação nas lâminas ali nas mãos e nos pés dos cavalos. A gente não fala pata. Ah, não? Não. Ou é anterior, ou posterior, ou mãos, ou pés. Que legal. Meu, tô adorando esse podcast de Clê. Que legal. E daí ele viu que tinha muitos cavalos com problema de saúde, tanto a laminite, que é bem triste, assim, né? Aqui no Brasil é difícil ter um cavalo que tem laminite que ele sobreviva. Conheço amigos meus que já perderam cavalos por causa disso. E problemas de síndrome metabólica, cavalos obesos, cavalos com problemas de comportamento, querendo morder o outro, querendo dar coice. Cavalos com estereotipia, que eles põem os dentes assim na cerca, engole ar, ou eles fazem tipo dança do urso, que é se balançar de um lado para o outro. Caramba. Vários problemas por conta desse confinamento. E ele assim, ficou abismado, porque o cavalo selvagem, o Mustang, ele é um cavalo muito resistente, tanto que eles sobreviveram aí há muito tempo, cresceram a população e tem até hoje, né? E ele falou, não, preciso ver o que está acontecendo. Ele começou a pesquisar como viviam os Mustangs selvagens. E daí ele mapeou a área que eles viviam, né? Toda a área livre lá, os caminhos que eles faziam, o que eles comiam, como que eles caminhavam, nossa, que legal. Aonde eles dormiam, como eles dormiam. Nossa. Tudo assim, tudo. Ficou anos fazendo essa pesquisa. E daí ele percebeu que os cavalos, eles iam sempre de um ponto ao outro para um lago para beber água. E nisso os trajetos que eles faziam eram sempre os mesmos. Tinha as trilhas assim na área lá. Se você olhar por cima, assim, até Google Maps, assim, você consegue ver as trilhas. É muito legal, porque eles passam sempre pelo mesmo caminho. Os mais jovens, não os potros, mas os mais fortes, atléticos, jovens, eles iam ou na frente ou no final,
os mais novinhos e os idosos no meio, as éguas prenhes, né? Isso tudo ele começou a mapear e pesquisar o porquê disso, né? Então, eles tinham áreas que eles paravam para fazer grooming, que é quando um coça as costas do outro, o outro coça as costas do outro também. É uma sociedade, né? Eles existe a manada maior, e daí tem grupos, pequenos grupos e a família, né? Então, eles iam de um ponto a outro para beber água, comiam pequenas porções do que tinha de alimentação, de arbustos, árvores, galhos, porque eles não têm o pasto verdejante que a gente tem aqui, que as pessoas colocam os cavalos, principalmente por conta que as pessoas têm gado e têm o cavalo de lida, né? Então, o cavalo acaba tendo um habitat aqui igual um gado, só que ele tem um hábito bem diferente. Perfeito. E daí que mais? Ele tinha as áreas para dormir, que eles descansavam. Então, são 3 fases ali principais de sono que o cavalo tem, igual nós, né? Um sono que a gente está descansando, um sono médio, um sono profundo, que é o sono REM, né? Que tem os sonhos. E aqui eu sempre ouvia falar, não, o cavalo dorme em pé. Eu ficava assim, falei, gente, não é possível, o cavalo dorme em pé, nunca deita para dormir? As pessoas falam isso. O cavalo não dorme deitado. E eu comecei a pesquisar e falei, gente, não é possível, aqui o cavalo dorme deitado. Ainda entra no sono REM. Ele não entra no sono REM porque ele tá em pé, ele tá conseguindo. Então, assim, imagina você sem ter um sono profundo na sua vida, né? Você vai viver em pé, sentado, sem conseguir deitar seu corpo e relaxar totalmente. Vai chegar uma hora que você vai ter realmente problemas de saúde, né? E com isso, né, ele viu, mapeou tudo, fez essa pesquisa, ele decidiu... Sim, ele comparou realmente, né, como viviam uns e os outros. Daí ele decidiu montar algo semelhante ao que tinha. Foi ele que desenvolveu o Paddock Paradise. Paddock Paradise. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Eu queria fazer uma pergunta. Quem é do cavalo também não conhece. Não conhece, né? Você mencionou a questão do controle que o governo, acho que é o governo, né? Sim. As autoridades lá dos Estados Unidos fazem para o não crescimento, manter né, o controle populacional dos cavalos, né? Isso. Se você puder falar resumidamente, que tipo de controle que eles fazem nessa população dos Mustangs americanos? Tá bom. Então, eu tinha mencionado sobre o controle do governo para manter a população de Mustangs, né? Nos Estados Unidos tem uma briga muito feia com o pessoal da pecuária, né, do gado, porque eles querem terras pro gado. E eles acham que o cavalo está usando uma área que poderia estar sendo usada para o gado de corte. Entendi. E com isso o governo faz esse controle, só que tem são várias questões, né? Meio que uma máfia ali. Tem também as questões do meat truck, que eles falam, que é a carne de cavalo para consumo humano, né, que aqui no Brasil ainda existe, inclusive, só que nos Estados Unidos não pode ter. Então, eles pegam esses cavalos, vendem para o México ou para o Canadá, e daí isso vai para virar comida. Para comida, carne de cavalo. E esse controle, eles falam que é preciso fazer, só que existem estudos que mostram que não, porque o crescimento dos cavalos não é tão exponencial assim que precise. Então, na verdade, é aquela forma rápida de resolver um problema que estão achando que existe, né? Que estão achando que existe, porque pelos números da população de cavalos, Mustangs falam que não. Já existiu muito mais Mustangs do que hoje. Então, como que eles fazem esse controle? Eles pegam helicópteros, começam a sobrevoar na reserva, né, onde vivem os selvagens, e vai lá jogando eles para um local que tem um round pen, que é um cercado para
esse cavalo ser preso. Perfeito. E daí eles pegam o cavalo, que às vezes é um potro, pegam a mãe, pegam o cavalo, qualquer um idoso. Só que... até me arrepia, gente, de falar disso. Porque é muito triste. Só que os cavalos, as pessoas que têm fotógrafos, pessoas que apreciam demais esses cavalos, que vivem assim ao redor dessas reservas para tirar foto, para filmar. E esses cavalos, eles têm nomes. Todos os cavalos têm nomes. Então, todo mundo sabe que cavalo é. E daí, quando vai um cavalo que eles conhecem, assim, que eles acompanham, assim, o cavalo nasceu, eles estão acompanhando a evolução do cavalo, assim, o tempo todo. O cavalo tá lá preso. Mas aí fica preso e não dá mais para resgatar? Daí, eles vão para um leilão. E daí a pessoa tem que entrar no leilão, se ela conseguir, ela resgata. E qual que é o nome da pessoa que inventou? O Jamie Jackson. E o Jamie, esse Paddock Paradise é o quê? Então. Paddock Paradise foi o nome que ele deu depois, né? Porque ele pegou esses cavalos que estavam doentes nessa reserva. Certo. Falou, eu quero fazer um experimento. Não sei se ele fez um leilão e pegou os cavalos ou se foi algo natural, né? Que deram, enfim. Ele montou uma espécie de circuito simulando o habitat natural dos cavalos. Que foi aí que ele descobriu que dormia, tal. Então, ele criou um circuito de trilhas, né? Que tinha áreas com os cavalos com areião para eles deitarem, rolarem. Tinha um lago para eles beberem água, entrarem na água. Tinha bebedouro, um ponto oposto. Ele que montou. Tinha estações de feno ao longo do trajeto para o cavalo ele mesmo ir comendo e se movimentando, porque o cavalo lá na reserva, onde estava controlado, ele recebia o feno. Então o cavalo não andava mais, não corria, né? Eles ficavam mais parados esperando a comida, não tinha mais o que ele tinha na natureza. Então esse circuito o cavalo tinha que ele andar para se alimentar, para beber água, para socializar. E daí, com isso, os cavalos que estavam nesse negócio que ele montou, esse circuito... Que até então não tinha nome. Ele voltou a ter saúde em 6 meses. Muito legal! Então, o caso da laminite, principalmente, ele ficou saudável. E uma questão até que meu pai comentou aqui do solo, né? Lá nos Estados Unidos, o solo é super propício para o casco do cavalo, porque é um solo mais seco, arenoso, um pouco de cascalho, né? Lá eles têm, diferente do Brasil, que a gente tem muito granito, que é uma pedra mais dura, né? Os pedriscos que a gente tem aqui, a maioria de granito, é super áspero, pontiagudo. Lá não, eles têm muito limestone, que é uma pedra bem macia, bem soft, assim, bem molinha. Então o cavalo vai andando naquilo sem machucar, e vai trabalhando o casco com isso de forma natural. E a mesma coisa quando a gente anda ou caminha na areia, na praia, né? Nosso pé vai ficando mais duro, a pele, não tem como, né? Porque a gente que é daqui da cidade é todo com casco, né? Que tem nosso pé, né? Entendi. Então, isso é super propício para o cavalo, porque é o habitat natural que o cavalo evoluiu. Então, para ele evoluir, ele se adaptou a esse habitat, comendo o que ele comia, andando por onde ele andava e foi, né, sobrevivendo e até hoje, aí, milhões de anos, o cavalo existe alguns pontos aqui no Brasil tem também, alguns pontos do mundo selvagens. E aí, em que momento você ficou sabendo dessa história? Então, quando eu estava fazendo eu fiquei sabendo um pouco antes, assim, da minha pós. Mas na pós eu comecei a entrar mais a fundo e pesquisar. Comprei o livro dele para ler. Agora ele tem um livro. Comecei a ler. E isso já existe desde a década de 80 que ele fez isso, essa pesquisa. Ele não. Muitas pessoas começaram a saber, comprando o livro. Esse material que tem, né, nos Estados Unidos, em inglês, eu acho que talvez não tenha chegado aqui no Brasil por conta da língua, talvez, né? Então, porque você tem que comprar um material em inglês, tem que traduzir, né? Que é essa metodologia para entender como que monta
exatamente o que ele fez de teste lá atrás. Ele fez um livro explicando todo esse processo que eu resumi aqui para vocês, né? Todas essas pesquisas, ele tem fotos, tudo. Ele mostra como que é o circuito que ele montou. Eu tenho contato com o pessoal de lá, então já para artigos, entrevistas, já me mandaram algumas imagens do Paddock Paradise oficial. Inclusive eu mandei para vocês aqui algumas imagens. Clê, se tiver, vamos ver. Eu quero ainda pegar essa essência, né, que você está trazendo de todo esse conhecimento. E se você puder agora tá falando pro teu público. Não sei quem é exatamente esse público, quem compraria o teu projeto. O que você falaria? Como que você pode ajudar esse público? O meu público são fazendeiros, né, que tem pecuária, o cavalo de lida. Meu público são pessoas do mercado equestre, de esportes equestres, que tem cavalo e às vezes deixa o cavalo num aras e quer ter o cavalo perto e tem uma área que não sabe o que fazer. Meu público são pessoas que têm cavalos que estão com problemas de saúde. Meu público são pessoas que criam um cavalo, né, para vender, né, porque o Paddock Paradise, ele tem diversos benefícios para os cavalos, mas também tem muitos benefícios para as pessoas, para o dono. E eu vou começar até falando por isso. Os benefícios para quem tem cavalo e monta um Paddock Paradise é que a pessoa vai ter um cavalo, claro, com melhor performance. O cavalo vai estar se movimentando sozinho, a pessoa não precisa aquecer esse cavalo, por exemplo, para uma prática de esporte. Esse cavalo, ele vai se alimentar sozinho, então você não precisa toda hora estar indo colocar feno para esse cavalo, né, um tratador, por exemplo. Esse cavalo, ele vai estar caminhando num terreno que vai melhorar a qualidade do casco do cavalo, né, então problemas de saúde que tinha, como síndrome metabólica, problemas respiratórios, problemas de pele, problemas de obesidade, de laminite, diversos problemas de saúde física, vai ter um gasto muito menor com o veterinário, né? Os cavalos são conhecidos por ter uma sensibilidade muito grande de saúde, questões de cólica, e o cavalo ele precisa estar em movimento e alimentando pequenas porções para não ter cólica. Então, às vezes, um cavalo ele pode ter um estresse por estar estabulado e vir a ter cólica por estresse, né? Mesmo tá sendo alimentado, né? E os benefícios para os cavalos é que eles vão ter uma melhor qualidade de vida, porque eles estão num ambiente que eles vão estar ao ar livre, caminhando, se alimentando. As estações de feno, elas são estações de alimentação lenta, que a gente fala, né? O feno em rede, para o cavalo mordiscar pequenas porções e tentar, eu quero ver se lá tem mais, se tá mais fácil, tá melhor, ele vai andar. Então ele vai se movimentar por conta disso, também por sede. Então a gente tem pontos de água equidistantes, assim, pontos para fazer eles caminharem, né? As pessoas que acham que não vou montar um Paddock Paradise porque meu cavalo não pode conviver com outros. Tudo bem, a gente tem casos de cliente que tinham, por exemplo, 2 cavalos, que um tinha problema de comportamento, porque ele, na hora de comer, mordia os outros cavalos, não podia comer junto. Então, o cavalo tem que comer o tempo todo, então não podia ficar junto com outros cavalos. O que a gente fez? A gente criou, numa área que seria um Paddock Paradise, a gente criou 2. Legal. E daí, uma cerca dividia metade desse circuito. Então, por um tempo, os cavalos estão juntos, caminhando lado a lado, mas com uma cerca que divide. E daí, com o tempo, esses cavalos foram vivendo, foram se acostumando. 6 meses se passaram e a minha cliente me mandou foto desses cavalos vivendo num único Paddock Paradise, comendo juntos lado a lado. Então, problemas de comportamento acontecem muitos. Às vezes fala, esse cavalo, porque ele é garanhão, ele dá coice, porque ele morde, porque ele isso, porque ele aquilo. É porque ele não tem um Paddock Paradise. Porque ele não tem um Paddock Paradise. Compre, adquira já. Como é que é? Joga pra cima, arrasta pra cima e faça a sua inscrição.